Você já parou para pensar como que você pode utilizar os princípios da psicologia organizacional para criar equipes de alta performance? Se esse é o seu interesse, é isso que a gente vai falar nesse conteúdo de hoje. Opa, olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui no RH Academy e hoje a gente vai entender um pouquinho melhor como a gente pode utilizar a psicologia organizacional para criar, para construir equipes de alta performance, tá? Então, se esse é o seu tema aí, se você se interessa, ou se você precisa construir uma equipe de alta performance, eu sugiro que você assista esse conteúdo até o final. E eu digo assista porque é hábito, né? O RH Academy nasceu aqui no YouTube, mas ele está disponível também no Spotify. Então, basicamente, o que a gente faz é compartilhar esse mesmo conteúdo lá no Spotify, porque dependendo da sua rotina, do seu dia a dia, você precisa aí, você pode consumir esse conteúdo de uma forma mais dinâmica, né? Se você quiser ouvir e aprender algumas coisas, tá bem? Então, a gente está nessas duas plataformas. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, tá? Mas vamos lá. A gente precisa entender, antes de tudo, o que é uma equipe de alta performance, tá? Equipes de alta performance são grupos de pessoas que têm uma relação interdependente, ou seja, o que uma pessoa faz vai impactar diretamente no trabalho da outra pessoa, e que quando essas pessoas interagem como equipe, enquanto equipe, né? Enquanto grupo não, porque grupo e equipe têm conceitos diferentes academicamente falando. Quando essas pessoas interagem efetivamente como uma equipe de alta performance, elas conseguem superar as expectativas, superar metas, superar resultados, entregar resultados excepcionais, tá? Eu procuro trazer como exemplo de equipes de alta performance, imagina aquela seleção brasileira que foi a melhor do mundo. A gente tem cinco campeonatos mundiais, né? 5 Copas do Mundo. Então, cada uma das seleções que ganhou essas Copas do Mundo, a gente pode classificar aí como equipes de alta performance no seu período histórico de tempo. Então vale muito a pena. Uma equipe de vendas que entrega muita venda pode ser considerada uma equipe de alta performance. Eu particularmente assisto muito filme de guerra e sempre lá tem as forças especiais ou qualquer coisa do tipo, então elas podem ser caracterizadas como equipes de alta performance. Só para a gente entender, assim, visualizar algumas imagens, né, desse conceito que está aparecendo para você aqui, tá? E essas equipes de alta performance, elas têm algumas características, tá? E essas características, elas devem estar aparecendo para você aí, né? E se você está me ouvindo, eu sugiro que você pause. Não pausa não, né? Ouve até o final. Mas enfim, dá uma olhada no diagrama que vai aparecer quando você tiver um tempinho. Essas características, elas foram retiradas de um artigo chamado os fatores que caracterizam as equipes de alta performance. E o pesquisador lá estudou jogadores de cricket, que é um jogo nativo aí da Inglaterra, que é muito jogado também na Inglaterra e na Índia, tá? E está disponível lá na revista Fronteiras em Psicologia, na tradução literal. A referência está aqui embaixo do slide, tá? Mas basicamente esse mesmo raciocínio, esse mesmo diagrama, framework, ele serve para a gente entender isso de uma forma mais ampla. Existem vários outros diagramas, vários outros frameworks, mas eu peguei esse aqui porque eu acho que ele é bem congruente, tá? Então nós temos aí alguns elementos. Eu vou ler os elementos e à medida que eu for lendo esses elementos, eu vou te explicando brevemente sobre eles. E se você estiver me assistindo, ele vai ficar com o fundo verde, tá? Para a gente saber de qual elemento a gente está falando no momento e qual elemento a gente já falou, tá? Então, o primeiro ponto, né, obviamente, para a gente ter uma equipe de alta performance é que a gente tenha indivíduos únicos, ou seja, pessoas únicas com um nível altíssimo de habilidade, um nível altíssimo de competência, um nível altíssimo de atitude. Elas querem muito fazer isso. Então, a gente precisa, né, base para criar uma equipe de alta performance, eu preciso ter indivíduos que performam num altíssimo nível e são capazes de se relacionar muito bem entre si. Porque senão a gente pode ter uma série de indivíduos aí a gente tem um grupo, não tem uma equipe, tá? Eles precisam funcionar muito bem entre si. Então, indivíduos únicos, tá? Cada um com o seu nível de competência, com as suas características. Esses indivíduos únicos, eles estarão, né, num ambiente. E esse ambiente
também tem um negocinho chamado cultura, tá? Ou seja, a sua empresa tem essa cultura. O ambiente de trabalho e a cultura de trabalho que a sua empresa tem vai favorecer o desempenho desses indivíduos enquanto equipe de alta performance ou não, tá? Porque o que a gente quer tá lá em cima, que é performance e resultados. Então esse ambiente aí são as limitações, vamos chamar assim, né? O contexto onde essas pessoas estão atuando enquanto equipe de alta performance. Todo o ambiente, toda a cultura de uma empresa tem valores, tá? E esses valores, eles são normas que às vezes estão explícitas, estão descritas ou não, tá? Todas as pessoas valorizam alguma coisa. Nas empresas, quanto mais identificado, explícito, descrito estiver, melhor, porque aí a gente tem uma base de comparação para saber, putz, estou fazendo certo, estou fazendo errado, tá? Então esses valores, eles vão contribuir ou não para que esses indivíduos únicos formem uma equipe de alta performance. Então, já que a gente saiu aí desse, vamos chamar assim, desse contexto mais intangível, né, agora a gente começa a entrar em algumas coisas que a gente tende a enxergar melhor, né, observar melhor. Então, indivíduos únicos, ambiente e cultura, e esse ambiente e cultura gera valores. Só que, olha só, a responsabilidade que esses indivíduos têm vai contribuir para que eles atinjam uma alta performance. Outros fatores também contribuem com isso, como por exemplo, eles têm os equipamentos necessários, os processos necessários, as ferramentas necessárias, os recursos necessários. Então não adianta eu ter uma equipe, indivíduos únicos com responsabilidade, sem eu ter o recurso disponível para que essas pessoas cheguem no nível de alta performance. E quando a gente tem responsabilidade dos indivíduos na relação entre si com a tarefa, né, e recursos disponíveis, a gente vai ter uma performance no nível do entendimento. As pessoas vão começar a entender como elas performam junto e qual é o objetivo que elas deveriam alcançar, tá? Num nível, principalmente no nível do objetivo, não vai ser tão claro ainda, né? Mas a relação que essas pessoas têm, né? Esse entendimento, ele vai ser gerado com base nas responsabilidades que as pessoas têm. Ah, então quer dizer que o pessoal do atendimento tem a responsabilidade de atender, e se eles atenderem muito bem, eu que fecho vendas, tenho que fazer valer o trabalho deles e fechar a venda da melhor maneira possível. Veja só, gera um entendimento das responsabilidades e dos papéis, tá bom? Se a gente entendeu isso aí, nós temos outros fatores também que vão contribuir, que vão facilitar para que essa equipe tenha alta performance ou não, tá? E um dos fatores mais importantes, um dos fatores que foi listado no estudo que eu acabei trazendo aqui como referência, é a honestidade. A honestidade tende a gerar confiança, e quando confiança e honestidade trabalham juntos, elas interagem, né? Ou seja, as pessoas são honestas umas com as outras porque elas podem confiar umas nas outras, a gente tem como consequência uma comunicação transparente das pessoas, tá? E comunicação é como se fosse o lubrificante das relações sociais. Se eu me comunico de uma forma transparente porque eu confio na pessoa, é óbvio que eu vou me comunicar de uma maneira mais franca, de uma maneira mais assertiva, vou falar exatamente o que eu gostaria que acontecesse, assim como também vou estar aberto a ouvir exatamente o que a pessoa acha que eu deveria fazer, porque a gente tem essa relação honesta e de confiança. Essa relação honesta e confiança facilita a comunicação. E no centro de tudo isso, pelo menos do diagrama que foi apresentado aqui, a gente vai ter o papel do líder, o papel do treinamento desses indivíduos e das relações que esses indivíduos vão precisar desenvolver enquanto equipe, e também a direção, ou seja, olha, nós precisamos ir para essa direção, a gente tem esse objetivo, a gente precisa fazer as coisas acontecerem para que esse resultado, para que essa performance seja alcançada, seja obtida, tá? Então, esses são os elementos, vamos chamar assim, que tem relação com a psicologia organizacional, as características que formam ou que contribuem para a formação de equipes de alta performance. Tranquilo? Bom, entendemos essas características, agora a gente precisa entender assim, você está gostando do conteúdo? Se a resposta é sim, eu sugiro muito que você clique no botãozinho chamado inscrever-se, ative as notificações e também deixe seu comentário aí sobre o que você está achando desses conteúdos aqui do RH Academy, tá bem? Legal, a gente entendeu aí agora os fatores, né, as características da equipe de alta performance, e a gente tem uma pergunta para responder, que é, legal, como que a psicologia organizacional pode impactar o desempenho dessas equipes, a criação dessas equipes, tá? E eu dividi
a resposta para essa pergunta em 2 pontos, né? É o que você pode fazer para a equipe, ou seja, que você vai fazer com o óculos de, eu tenho que abranger, sei lá, essas 5 pessoas, essas 10 pessoas aqui, porque as ações que eu vou fazer precisam beneficiar a equipe. E também eu estou sugerindo algumas ações em que você vai colocar o óculos do indivíduo, da pessoa, ou seja, coisas que você pode fazer que vão melhorar aquele indivíduozinho, aquela parte, aquela pessoa essencial na equipe de alta performance. Tá? Então é dessa maneira que eu dividi a resposta para essa pergunta, que é como os princípios ou como a psicologia organizacional pode te ajudar na construção de uma equipe de alta performance, tá bem? Então, pensando na equipe, tá? Acho que o primeiro ponto é auxiliar essa equipe na obtenção, ou seja, auxiliar essa equipe a conseguir os recursos necessários. Tá? Se não são os recursos ideais, os melhores disponíveis no momento, que sejam mais próximo disso. Que tipo de recurso, Alessandro? Ferramenta de trabalho, software de trabalho, tempo, local, treinamento necessário, carro, dinheiro, verba, sabe? A gente precisa ofertar esses recursos, porque senão, assim, as pessoas podem ser super alta performance, mas se não tiver recurso mínimo, aí não tem muito o que fazer, né? As pessoas precisam de alguma condição mínima para trabalhar, tá? Processos de trabalho que facilitem isso, tá tudo na conta aqui dos recursos necessários, pelo menos eu estou entendendo dessa maneira, tá? Feito isso, ou seja, as ferramentas, os recursos estão disponíveis, agora, entre aspas, a gente tirou a bengalinha de, eu não tenho recurso para trabalhar, então o recurso está ali, ele está disponível. Agora, pensando com o olhar da equipe, a gente começa, ou podemos começar, pelo desenvolvimento das capacidades da equipe. E capacidades da equipe, a gente tem integração, a coesão entre os membros da equipe, eles precisam estar integrados, pensando da mesma forma, entendendo as coisas do mesmo jeito. Eles precisam desenvolver confiança, é preciso haver a liderança ou o desenvolvimento da liderança que vai liderar essa equipe de alta performance. A criatividade e a inovação também são componentes importantes para que a gente não tenha uma mentalidade única dentro da equipe e aí, portanto, quando se depara com um problema muito diferente, essa equipe não vai conseguir performar tão bem quanto poderia. Então, olha só, essa lista de palavrinhas-chave aqui, ela dá sugestões, ou pelo menos dá bons pontos de partida de ações que você pode desenvolver para desenvolver, né, para estimular, para criar uma equipe de alta performance aí na sua empresa, tá? Então, a sugestão aqui é, o meu objeto de análise é essas pessoas, 5, 10, 7, 15 pessoas, tá? Feito isso, a gente pode trabalhar no nível dos indivíduos, ou seja, para as pessoas. Alessandro, por onde você acha que eu devo começar? Pelas sugestões da equipe ou pelas sugestões das pessoas? Sinceramente, eu não sei. Tá? Eu tô tentando te dar insumos para que você seja capaz de decidir. Tá? Decidir por você. Porque se eu falo, começa pela equipe, mas talvez as pessoas se deem muito bem na sua equipe e a gente tem lacunas individuais, eu estou te dando uma direção que não é melhor para você. Então a minha principal preocupação aqui é te ajudar a tomar uma decisão por você mesmo, vamos dizer assim. Tá? Então, pensando nos indivíduos, tá? Então individualmente o que a gente pode fazer aí sim é ofertar o treinamento para aquele indivíduo, é ofertar um desenvolvimento muito mais focado para aquele indivíduo em especial, tá? Nas necessidades que ele tem e para o papel que ele desempenha dentro dessa equipe. Tá? Dessa equipe de alta performance. Porque uma das características são um grupo menor de pessoas com papéis claros, atribuições e responsabilidades claras, que uma depende da outra. Então, quanto mais eu capacito individualmente para que eles tenham uma performance melhor nos papéis que eles devem exibir dentro da equipe, quanto mais eu desenvolvo que essas pessoas se deem bem umas com as outras na equipe, melhor tende a ser a performance dessa equipe, tá bem? Então esse pelo menos é a linha de raciocínio que eu estou seguindo aqui. Então a gente oferta treinamento e desenvolvimento específico para aquela pessoa, focado nas lacunas que aquela pessoa tem. A gente pode, e principalmente deve, né, fazer a avaliação do desempenho personalizada para esses indivíduos. Então, o que eu quero dizer com personalizado? Eu vou avaliar um a um dos indivíduos e no meu processo, nos critérios de avaliação, melhor dizendo, eu vou precisar considerar tanto coisas que essa pessoa precisa saber fazer bem individualmente, quanto coisas que ela precisa performar para que o grupo performe melhor.
tá? Para que a equipe seja uma equipe de alta performance. Porque não, imagina assim, você tem um cara que é muito bom lá fazendo análise de dados, só que ele não compartilha suas análises com ninguém, ele não compartilha os seus achados, os seus desenvolvimentos, as suas ferramentas com ninguém, ou seja, a equipe não vai ter alta performance porque uma pessoa não compartilha o que aprendeu, o que desenvolveu com a equipe, tá? Então esse é o ponto aqui, por isso os critérios de avaliação, a sugestão é que, pô, o que esse cara precisa fazer muito bem, o que ele precisa fazer muito bem para contribuir com a equipe. E aí, eu tô trazendo aqui para você também um terceiro ponto, né, que eu tô chamando aqui de resiliência e suporte ao estresse. Por que eu digo isso? Quando a gente vai trabalhar em altos níveis, altíssimos níveis, níveis de alta performance, a capacidade de resiliência e suportar o estresse de estar em alta performance, ela precisa fazer parte do desenvolvimento dos indivíduos, tá? Eu vou fazer uma analogia bem simples, né? Imagina assim, o quanto você acha que jogadores de um time, sei lá, o melhor time do mundo, passam de estresse, tá? Qual é o nível de estresse que você acha que esses jogadores que são do melhor time do mundo têm? Jogador de futebol, jogador de basquete, sei lá, tenista. É um nível muito grande de estresse. Então, por isso, desenvolver a resiliência e a capacidade de suportar o estresse, ou mesmo proporcionar ações aí para a equipe e para os indivíduos para aliviar o estresse, fazem parte do processo ou das sugestões de ações que você pode desenvolver para criar uma equipe de alta performance. E é dessa maneira que a gente utiliza alguns dos princípios da psicologia organizacional, que eu não mencionei, mas a gente falou indiretamente de eu preciso capacitar, aliás, recrutar e selecionar pessoas para a equipe. Está por trás disso. Treinar e desenvolver as relações entre as pessoas. Está tudo como assim, princípio dessas sugestões que eu estou te dando aqui. Tá? Então a gente começa a utilizar isso de uma maneira aplicada ao contexto de desenvolvimento de equipes de alta performance. Tá bem? Bom, era isso, né? O nosso conteúdo para esse breve vídeo aqui no RH Academy. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu comentário aqui, seu apontamento, a sua contribuição, a sua dúvida ajuda muito aqui a gente a aprender mais, né, com você, melhorar cada vez mais aqui na RH Academy. Não se esqueça também de acessar o rhacademy.com.br, conhecer a consultoria, os programas de treinamento e desenvolvimento e também a nossa plataforma lá de educação online, tá bem? Então eu te vejo num próximo conteúdo. Até mais, valeu, tchau!